Pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade aos teoremas booleanos. Na parte 3, anterior a esse vídeo, nós iniciamos com os teoremas com apenas uma variável lógica. Agora vamos ampliar esse escopo para mais de uma variável lógica. Então, a partir daqui, nós vamos observar alguma semelhança com a aritmética tradicional, aquela relacionada com os números decimais, a representação numérica decimal. Então, primeiramente, leis comutativas, os teoremas 9 e 10. Observem aí que a primeira lei, que seria equivalente àquela lá, a chamada a ordem dos fatores não altera os resultados. Então, se eu faço x ou y, é a mesma coisa, a resposta vai ser a mesma coisa do que y ou x, não altera. Assim como também para a operação AND. X e y vai ter como resposta um valor igual a y e x, não altera, certo? Também existem as leis associativas, os teoremas 11 e 12. Na primeira, a associação da função O, primeiramente entre y e z, para a partir daí você realizar a operação com x, é a mesma coisa se você fizer primeiramente x ou y e depois z. No final das contas, você vai ter x ou y ou z. Esse mesmo raciocínio de associação você pode realizar com a operação AND. Observe aqui nessa linha. X e, abre parênteses, y e z, fecha parênteses, é igual a x e y, entre parênteses, e posteriormente ez. Isso tudo é igual a x e y e z, certo? Então, é bem semelhante à aritmética tradicional. E, por fim, a lei distributiva, também bem útil, para a gente na simplificação de circuitos ou simplificação de expressões booleanas. Então, y ou z, entre parênteses, e x é igual a x e y ou x e z. Observe aqui, eu fiz a distribuição de x entre y e z, assim como ocorre lá na aritmética tradicional, quando você tem um valor, por exemplo, x multiplicando uma soma que está entre parênteses. Você pode realizar a distribuição de x entre essas duas variáveis, tá? Do mesmo jeito. Assim, eu posso fazer para n produtos, como no item 13.b. O produto entre w ou x e y ou z, você vai encontrar no final 4 soma de produtos, que vai ser a distribuição entre essas variáveis, igual na matemática tradicional, com a representação numérica de números decimais, que é exatamente o que está escrito aí no final do slide, igual à álgebra convencional. Agora, nós temos os teoremas 14 e 15, que agora, nesse momento, nós vamos começar a recorrer aos teoremas anteriores para poder compreender o que está ocorrendo aqui. Primeiro, teorema 14. Observe que x ou xy é igual a x. Como foi que isso ocorreu? Antes de você tentar memorizar essa expressão, esse teorema, é importante você entender como se chegou a ele, recorrendo, conforme eu mencionei previamente, aos teoremas anteriores. Então, vamos provar esse teorema 14. Temos aqui a expressão, ela foi, novamente, reescrita, mas observando que existe um valor oculto, que é exatamente o que?
x não é x simplesmente, eu posso informar que x é igual a x e 1. Esse aqui é exatamente o teorema que envolve uma única variável, certo? E qual a vantagem disso ao implementar esse teorema, né, que é um dos 8 primeiros teoremas? É eu poder utilizar o teorema 13, que é o teorema das propriedades distributivas. Nessa situação, eu vou fazer o inverso do que nós observamos no slide anterior. Eu vou colocar em evidência x aqui, ó. Quando eu coloco x em evidência, o que eu vou ter como resposta? X e, abre parênteses, 1 ou y. Certo? Então, nós vamos ter isso. E o que é interessante nessa situação? Nós podemos utilizar aqueles 8 primeiros teoremas para obter uma resposta para esse valor entre parênteses. E o que é? 1 ou y sempre será igual a 1, porque quando eu tenho uma operação ou, independente do valor de y, como eu tenho 1, a resposta sempre será 1. Então, no final, x e 1, a gente finaliza com uma resposta x. Logo, x ou xy é igual a x. Certo, pessoal? Agora vamos observar os teoremas 15, o A e o B. O B, na verdade, é um caso particular do A. Mas o que é que ele informa aqui? Ó? X ou x barra y é igual a x ou y. E como se chega a isso? Como a gente consegue entender que essa igualdade realmente é válida? Como é que a gente faz isso, pessoal? Vamos exatamente provar esse teorema. E como é que nós fazemos isso? Vamos analisar novamente x, esse x que está aqui isolado. Não é aparentemente não é uma expressão, não é um termo. Mas, de fato, ele é um termo. X eu posso reescrevê-lo como que? X e 1 ou y. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que 1 ou y é igual a 1. E x e 1 é igual a x. É exatamente o procedimento que nós utilizamos no teorema 14, para provar aquele teorema. Então, estamos recorrendo a ele. Então, eu pego e informo que isso é igual a x. Quando eu faço isso, agora eu vou adotar a propriedade distributiva, né? Vou distribuir o x aqui com os dois termos da expressão que está entre parênteses, certo? Então, o que é que eu vou ter finalmente? X ou xy ou x barra x. Bem, ainda não chegamos ao valor do teorema 15, né, que diz que isso é igual a x ou y. Mas observe que agora eu posso aplicar a propriedade distributiva nos dois termos aqui, ó, que possuem y. Eu posso colocar em evidência agora o y. Ou seja, eu posso adotar o teorema 13, aplicar o teorema 13 nessa expressão e, por fim, chegar a esse valor aqui, ó. Quando eu faço isso, eu vou ter o que entre parênteses? X ou x barra. E nós vimos lá nos 8 primeiros teoremas que envolvem uma única variável lógica, que x ou x barra é igual a 1. Então, reescrevendo a expressão, nós vamos ter que a expressão 15 é igual a x ou y e 1. Isso aqui, y em 1, é igual ao próprio y. Logo, que é usando o teorema 8, logo, x ou x barra y é igual a x ou y. Certo, pessoal? Então, simplesmente adotando procedimentos a partir do uso dos teoremas 1 a 8 e teoremas 9 até 13, a gente consegue provar exatamente os teoremas 14,
e teorema 15. Teoremas 14A e B e 15A e B, certo, pessoal? Bem, para finalizar todos os teoremas existentes, falta apresentar apenas os dois últimos, que são dois dos mais importantes teoremas, certo? Nesse caso aqui, ele não foi concebido por Boole, né, que já foi mencionado anteriormente, mas pelo matemático Augustus de Morgan. Então, por isso mesmo, eles são chamados de teoremas de De Morgan, que são extremamente úteis, eles aparecem de maneira muito corriqueira em expressões lógicas digitais, e uma vez tendo conhecimento deles, o processo de simplificação de expressões se torna muito prático. Então, o que são os teoremas de De Morgan? São o que? São expressões nas quais um produto ou uma soma de variáveis aparece negado ou barrado. Então, nós temos os teoremas 16 e 17. Observe aqui o 16. Ó. X ou Y barrado? Não. Então, uma operação O seguido de uma barra, ou seja, a operação NOR é igual ao quê? O produto dessas duas variáveis, ou seja, a operação dessas variáveis, só que cada uma delas barradas individualmente, ou seja, x ou y tudo barrado é igual a x barra e y barra. E o processo também é similar, a gente pode observar com a operação AND. Ao invés de usar a OR, eu vou usar aqui na 17, a AND. X e y barra é igual a x barra ou y barra. Então, com isso, nós temos os dois últimos teoremas booleanos, né? Aqueles dois últimos que foram propostos por De Morgan. Então, como são demonstrados esses teoremas? Como a gente faz isso, pessoal? Conseguir demonstrá-los. Como serão utilizados todos os teoremas apresentados? Então, esse é um tópico que será adotado na próxima parte, né? Nós atingimos, coincidentemente, aqui o final dos slides, mas também devido ao tempo já de execução dessa videoaula, nós vamos encerrar e continuar na próxima parte. Certo, pessoal? Então, até mais.